Você está sofrendo com o problema do medo ou ansiedade? Se você está sofrendo com esse problema ou conhece alguém que sofre com o problema do medo ou ansiedade, esse vídeo é para você. Fique até o final, é sobre isso que nós vamos falar e também vamos falar como resolver esse problema à luz da palavra de Deus. Meu nome é Raimundo Santos, eu sou cantor gospel e hoje eu quero orar com você e por você. Eu vou deixar aqui 2 versículos bíblicos que ilustram muito bem o problema do medo e da ansiedade. O primeiro versículo está em Mateus, no capítulo 6, no versículo 31. Diz assim: Não andeis, pois, inquietos ou ansiosos, dizendo: que comeremos? Ou com que nos vestiremos? Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã. O Senhor Jesus aqui está claramente dizendo que a ansiedade é um problema muito sério, que nós não devemos nos ficar ansiosos pelo dia de amanhã, mesmo porque cada dia basta o seu próprio problema, diz ele. Então que nós devemos o quê? Elevar os nossos olhos a Deus e buscar o reino dos céus e a justiça dele, e o resto virá. Em Isaías, no capítulo 43 e no versículo 2, diz o seguinte: Quando passares pelas águas, elas não te afogarão. E quando passares pelo fogo, ele não te queimará, e nem as chamas arderá em ti. Não temas, porque eu sou o Senhor teu Deus. Aqui, Deus está falando sobre o medo, pedindo que você não temas, que qualquer problema que você tiver na sua vida que cause o medo, você vem então colocar nas mãos dele, né? Porque é ele que resolve todo o problema. A primeira coisa que nós precisamos ver é a diferença que tem entre o medo e a ansiedade. O medo surge quando a situação apresenta ameaça para a pessoa. Já a ansiedade, ela surge como um sentimento de antecipação do futuro. Uma coisa que vai acontecer amanhã, que vai acontecer daqui a um mês, a gente quer que aconteça hoje. E isso gera grande tensão. Ambos esses problemas, o medo e a ansiedade, quando em excessividade, vem prejudicar qualquer pessoa. Agora no coronavírus, graças a Deus já está passando, nós vimos que ficou muito patente nos rostos, nas faces das pessoas, tanto medo quanto ansiedade. As pessoas tinham medo de sair de casa, medo de pegar a doença. As pessoas tinham medo de perder o emprego e principalmente medo de morrer. E isso tudo pode afetar uma pessoa, a vida da pessoa. O medo, quando em excessividade, ele provoca falta de sono, ataque cardíaco, ou seja, aceleração dos batimentos do coração, dor de cabeça e principalmente um sentimento que é de luta ou fuga. Ou a pessoa tem um sentimento que vai lutar para enfrentar o problema, ou ela tem um sentimento que vai fugir para ficar bem longe do problema. E não é diferente da ansiedade, porque a ansiedade e o medo, elas têm quase que as mesmas características. A ansiedade também, quando em excesso, ela provoca a respiração ofegante. A pessoa fica ofegante na sua respiração, provoca sudorese, que é o suor excessivo, e principalmente a sensação de cansaço. A pessoa pode até estar tranquila, a pessoa pode até não estar trabalhando, mas ela tem uma sensação de cansaço muito grande. E isso atrapalha a vida dela.
Então, tanto o medo como a ansiedade, eles atrapalham a vida de uma pessoa. Em Mateus, na Bíblia, em Mateus, no capítulo 17, no versículo 7, diz assim: aproximando-se deles, Jesus disse: erguei-vos e não temais. Por 366 vezes na Bíblia está repetido: não temas, não temais. Isso dá um não temas para cada dia do ano, inclusive o ano bissexto, que tem 366 dias. Mas eu quero deixar aqui 3 palavras da Bíblia Sagrada que, se colocada em prática, pode resolver sim o problema do medo e da ansiedade. A primeira palavra que eu quero deixar é: Deus é maior. Em Salmo 56, nos versículos 3 e 4, o salmista Davi diz: mas eu, quando tiver com medo, confiarei em ti. Em Deus confio e não temerei. Que poderá fazer-me um simples mortal? Olha que confiança em Deus. O salmista aqui está colocando Deus na frente. Então ele diz assim, que quando ele tiver com medo, não tem nada que venha parar ele não, porque ele confia em Deus, o Todo-Poderoso. A palavra número 2 que eu quero deixar: Deus protege. No Salmo 23 e no capítulo 4 está escrito: mesmo quando eu andar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, pois tu estás comigo. Vale da sombra da morte. Esse salmo começa falando de ovelhas. Começa assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E pastor, quem tem, é ovelhas. Eu me lembro muito bem que quando eu era jovem, mas quando eu era quase que criança, eu morava num sítio. E a distância de uns 3 quilômetros a 4 quilômetros tinha uma fazenda que tinha umas montanhas muito altas. E dava para ver todos os dias, nas encostas da montanha, e até lá no cume da montanha, pontinhos brancos. Esses pontinhos eram ovelhas, pastando nas encostas, no cume das montanhas, sem medo de cair. Pensando bem, aquelas ovelhas estão no vale da sombra da morte, mas elas não entendem isso. E uma ovelha protegida por Deus não cai mesmo, né? Então o salmista diz: porque tu estás comigo, eu não temerei, mesmo que eu esteja no vale da sombra da morte. E a palavra número 3 diz o seguinte: Deus te dá coragem. Está em 2 Timóteo, no capítulo 1 e no versículo 7. Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Isso é muito forte. Veja bem, o espírito que Deus nos deu não é uma ansiedade qualquer ou um medo qualquer que pode derrubar. Então, meu irmão, minha irmã, se você estiver passando por este problema ou conhece alguém que esteja passando, você pode até mandar essa mensagem para essa pessoa, porque tanto você como ela e como todos nós, né, recebemos do Senhor um espírito de equilíbrio, um espírito que pode vencer qualquer batalha, e você pode vencer qualquer batalha. Coloque em prática aquilo que a palavra de Deus está falando para você. Leia a palavra, ore bastante, jejue se puder, porque Deus é contigo. Nós vamos orar agora para que esse espírito de equilíbrio, esse espírito de amor e não de covardia, continue conosco para que nós possamos vencer todo e qualquer problema. Amém? Vamos orar? Querido Deus, meu amado e louvado Pai, em o nome do Senhor Jesus, eu venho te buscar neste momento, por mim, pela minha família e por todos aqueles que estão assistindo nesse momento, pelas famílias deles, os filhos, as filhas, os esposos, as esposas, para que o Senhor venha dar a eles cada dia mais um espírito de equilíbrio.
Se houver o espírito do medo da perda de emprego, se houver o espírito do medo da falta de emprego, da falta de dinheiro, da separação, da doença, enfim, qualquer medo que houver, que o espírito de equilíbrio do Senhor venha a resolver estes problemas, colocando em cada um daquele que aqui está e daqueles que vão assistir depois o espírito de vitória, o espírito de amor e de força. Eu entrego esta oração ao Senhor neste momento, em nome do Senhor Jesus. Se você, de uma forma ou de outra, gostou da nossa mensagem, deixe o seu like, compartilhe essa mensagem. Se você conhecer pessoas que estão passando por ansiedade, medo, depressão, compartilhe essa mensagem e pode deixar o seu comentário também, o seu pedido de oração. Amém?